Olá pessoal, meu nome é Lindsay Lohane e hoje venho trazer mais um vídeo de curiosidade sobre o Antigo Egito aqui para o canal. Então já vai deixando o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E irei deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá! O Antigo Egito, um olhar para o passado. Para quem me acompanha, sabe que eu já trouxe para o canal várias curiosidades sobre o Antigo Egito. E nesse vídeo eu venho trazer mais algumas que eu não mencionei nos vídeos anteriores. Então, vem comigo saber mais um pouquinho desse povo que é super rico em conhecimento e história. Os templos egípcios eram edifícios construídos para o culto oficial dos deuses e para celebrar os faraós do Antigo Egito, tanto em seu território como nas regiões sob o seu domínio. Estes templos eram vistos como a casa dos deuses ou reis a quem haviam sido dedicados. Como só os faraós e os sacerdotes tinham acesso a estas residências, os praticantes reuniam-se no exterior para celebrar os diversos rituais da religião egípcia, como fazer oferendas aos deuses, reencenar suas interações mitológicas através de festivais e afugentar as forças do caos. Estes rituais eram considerados necessários para que os deuses continuassem a sustentar a Maat, a ordem divina do universo. Cuidar e abrigar estes deuses era uma obrigação dos faraós, que por este motivo dedicavam enormes quantias de seus tesouros a construções e manutenção desses templos. A realização dos rituais era delegada a um grupo de sacerdotes. A população não participava diretamente das cerimônias e estava proibida de entrar nas áreas sagradas dos templos. Cada templo tinha uma divindade principal, embora a maioria também fosse dedicada a outros deuses. Nem todas as divindades, no entanto, tinham templos dedicados a ela. Muitos demônios e deuses domésticos eram invocados apenas em práticas religiosas privadas ou mágicas, com pouca ou nenhuma presença nas cerimônias oficiais. Também existiam outros deuses que tinham papéis importantes na cosmologia da religião egípcia, porém por motivos incertos não haviam sido honrados com seus próprios templos. Destes deuses que tinham seus próprios templos, muitos eram cultuados principalmente em determinadas regiões do Egito. Embora muitos deuses que tinham ligações locais fortes também fossem importantes no resto do país. Até mesmo divindades cujo culto era realizado por todo o país tinham uma associação forte com as cidades, nas quais se localizavam seus principais templos. O Templo de Luxor, localizado na margem leste do rio Nilo, na cidade hoje conhecida como Luxor, que era a antiga Tebas, era dedicado ao deus Amon. O Templo de Horus, localizado na margem oeste do rio Nilo, em Édifu, Alto Egito, dedicado ao deus Horus. Templo de Kon-Ombo é um templo duplo dedicado a dois deuses egípcios, o Sobek e Horus, e está localizado na cidade de Kon-Ombo, no Alto Egito. O Templo de Dendera está localizado a cerca de 2,5 quilômetros a sudeste de Dendera, no Egito. É um dos complexos de templos mais bem preservados do país. O edifício principal do complexo é o Templo de Hathor. O Templo de Karnak, dedicado ao deus Ra, localizado no extremo norte da cidade de Luxor. O Templo de Karnak possui 3 áreas sagradas principais que honram 3 deuses. O Montu, um antigo deus guerreiro local. Amon, o principal deus de Tebas, e a deusa Mut, esposa de Amon. O Templo de Abidos. O templo foi construído pela ordem do faraó Sete I, também conhecido como Grande Templo de Abidos. É um dos principais locais históricos do Egito.
Está localizado a 135 quilômetros ao norte de Luxor e 420 quilômetros ao sul do Cairo. Ele é especialmente associado ao culto do deus Osíris. O Templo de Hatshepsut é um templo mortuário construído durante o reinado da mulher faraó Hatshepsut, localizado na cidade de Luxor. Templo de Abu Simbel é formado por 2 templos construídos pelo faraó Ramsés II, um dedicado a si mesmo e outro para a sua esposa favorita, Nefertari. O Templo de Abu Simbel é conhecido como o Templo do Sol, onde ocorre 2 vezes ao ano o fenômeno que ilumina 3 das 4 estátuas no interior do templo. E para quem acha que Cleópatra foi a primeira e única mulher faraó a reinar, engana-se. Houve várias mulheres que se tornaram faraós no Egito, mas uma que se destacou foi Hatshepsut, a rainha faraó destemida. Foi uma das figuras mais notáveis do Antigo Egito, destacando-se como a primeira mulher a assumir o título de faraó e governar como uma legítima chefe de Estado. Nascida por volta de 1507 a.C., ela pertencia à realeza, sendo filha de Tutemés I e da rainha Ahmose. O pai de Hatshepsut tinha fortes preocupações com a continuidade de sua linhagem. Tutemés I não teve nenhum herdeiro com a sua primeira esposa. Contudo, com uma esposa secundária foi concebido Tutemés II, futuro faraó do Egito. Para garantir a legitimidade da sucessão, Tutemés I casou os meio-irmãos Tutemés II e Hatshepsut, o que era bem comum na realeza egípcia. Do casamento de Hatshepsut e Tutemés II nasceu Neferure, uma filha. Como Hatshepsut não teve descendência direta com seu esposo, Ísis, a esposa secundária do faraó, desempenhou o papel de gerar um herdeiro. Dessa união nasceu Tutemés III, por volta de 1481 a.C. Pouco depois, em 1479 a.C., Tutemés II faleceu, deixando o trono para o herdeiro Tutemés III. Após a morte prematura de Tutemés II, a linha sucessora tradicional apontava para Tutemés III, filho do faraó falecido com Ísis como herdeiro legítimo. No entanto, a rainha, astuta e ambiciosa, viu uma oportunidade de exercer influência sobre o trono como regente em nome do jovem Tutemés III. O que começou como um período de regência temporária rapidamente se transformou em uma jogada política ousada. A rainha proclamou-se faraó, assumindo o trono de maneira única e desafiadora após 7 anos de regência, e assim ela governou por 22 anos. Durante seu reinado, Hatshepsut demonstrou uma perspicácia administrativa notável, focando em projetos monumentais que perpetuaram sua memória. O Templo de Deir el-Bahari, na margem ocidental do Nilo, é um exemplo icônico da arquitetura do seu governo. Projetado pelo arquiteto Senemut, o templo era dedicado à tríade divina formada por Amon, Anubis e Hathor. A grandiosidade do complexo reflete não apenas a devoção religiosa, mas também a afirmação do poder e prestígio dessa rainha gloriosa. Depois de ter falado sobre templos, pirâmides, faraós, eis que surge uma questão. Como era feito o processo de mumificação? A mumificação tem origem puramente religiosa. Claramente não seria possível sem a avançada medicina do Egito Antigo. Porém, não acontecia por razões médicas ou científicas, mas sim por causa do rito que havia na religião politeísta da época, que continha a ideia de vida eterna. E somente com a preservação do corpo, a passagem para outra vida seria assegurada. Animais também eram mumificados,
pois acreditava-se que os deuses também poderiam se manifestar por meio deles. O processo de mumificação era minucioso e realizado por peritos com ampla noção sobre o corpo humano. Fundamentalmente, os órgãos internos do indivíduo eram retirados para evitar que se deteriorassem rapidamente. O cérebro era retirado em pedaços por uma incisão precisa feita pela narina. Em seguida, eram retirados órgãos do tronco por uma incisão lateral. Apenas o coração ficava no lugar. Acreditava-se que o coração era o centro do ser e de sua inteligência, além de ser utilizado no além como medida de julgamento das ações do indivíduo. Depois de retirados os órgãos internos, o corpo era envolvido por 70 dias em uma substância chamada natrão, um composto de sais de sódio que retirava a umidade do corpo a fim de manter a preservação e eliminar bactérias que pudessem avançar a deterioração. Ademais, o falecido era preenchido com serragem e algumas ervas aromáticas, e só então envolto com muito cuidado em bandagens de linho, fixadas por uma resina que revestia o corpo. Nesse momento, amuletos e inscrições sagradas eram colocados no pano, a fim de dar proteção ao espírito, além de serem recitadas orações e palavras mágicas. Somente aí, o corpo era colocado em um sarcófago, comumente com o rosto do falecido esculpido nele, para facilitar a identificação pelo espírito. Além disso, os órgãos também passavam por um processo de preservação e eram colocados em vasos de cerâmica junto à tumba. Tutankhamon, um jovem e quase anônimo faraó que morreu entre os seus 18 ou 19 anos. Até hoje, a causa da sua morte e a idade que ele tinha quando faleceu ainda são um mistério para os arqueólogos. O que sabemos é que ele governou apenas 9 anos e na sua tumba foram encontrados muitos itens do seu enorme e valioso tesouro, o que é especialmente incomum, pois as tumbas eram saqueadas e muitas delas não sobraram absolutamente nada para contar a sua história. O seu tesouro foi encontrado em 1922 por Howard Carter e financiado por Lord Carnarvon. Sozinha, a sua famosa máscara mortuária pesa 11 quilos de ouro puro, 24 quilates. Um antigo par de sandálias faraônicas, muito bem preservadas, traz a figura de um núbio e um assírio, ambos inimigos do rei. O fato de o faraó andar pisando em suas imagens denota mais uma vez a vitória final desse soberano. A cadeira cerimonial de Tutankhamon foi a mais destacada de todas as cadeiras ou assentos que apareceram na tumba do faraó. É feita de madeira com detalhes de materiais preciosos como ouro e prata. É uma cadeira com formas quadradas e 4 pernas em formas de garras de leão. Sua aparência pode parecer muito pesada, mas na realidade uma grande parte da superfície é folheada em materiais preciosos. Na frente, podemos ver 2 cabeças de leão no início das pernas e um pequeno banquinho no qual estão representados alguns inimigos do Egito que o faraó pisoteava toda vez que subiu ao trono. Diferentes símbolos aludem à unificação do Alto e do Baixo Egito, bem como a figura do faraó. Sem dúvida, a parte mais interessante do trono é o encosto onde foram esculpidos baixos relevos requintados. No encosto é representada uma cena cotidiana. A figura de Tutankhamon está sendo ungida em óleos por sua esposa Ankhsenamun. Os raios do sol que descem sobre o casal simbolizam o deus Aton, que é mostrado como o protetor do casal real. As figuras pertencem ao estilo Amarna, com barrigas proeminentes e pescoços alongados.
A Pedra de Roseta foi encontrada acidentalmente pelos soldados de Napoleão, próximo à cidade de Rachid, na região delta do Nilo, um lugar onde os franceses chamavam de Roseta. Por isso, a pedra é conhecida como Pedra de Roseta. Enquanto estavam fortalecendo as defesas embaixo de um sol escaldante, deixaram uma parede cair, assim, deixando um granodiorito exposto, uma pedra escura parecida com granito. A pedra estava quebrada e certamente foi usada como alicerce para a parede que os soldados derrubaram. O fragmento achado pesava aproximadamente 762 quilos e nela estava escrito um texto antigo em hieróglifo e sua tradução em grego antigo, que estava na base da pedra juntamente com a escrita demótica, que é a escrita cursiva dos hieróglifos. Ali estava escrito um elogio a Ptolomeu V, mas ainda havia muitas coisas que eles não conseguiram decifrar. Logo após sua descoberta, a Pedra de Roseta já havia se tornado objeto de disputa entre a França e a Inglaterra, que tinha triunfado com a derrota das tropas napoleônicas no Egito. As manobras militares haviam atrasado os preparativos para levá-la a Paris, de modo que a pedra continuou por um bom tempo no Cairo. Finalmente, em 1801, as tropas britânicas aliadas aos otomanos expulsaram as últimas milícias francesas que ainda estavam em Alexandria, e deste modo, a Pedra de Roseta foi parar nas mãos dos britânicos, como espólio de guerra. Para não cair em posse do Império Otomano, os ingleses não perderam tempo e a transportaram para Londres, em fevereiro de 1802, ironicamente, a bordo de uma fragata francesa que havia sido capturada. Chegando ao porto, o artefato foi logo recebido pelo representante do rei Jorge III, e depois de uma breve estadia num salão da Sociedade de Antiquários de Londres, seguiu para o Museu Britânico, onde está exposto até os dias de hoje. Mas a revanche dos franceses ainda estaria por vir, através de um jovem chamado François Champollion, de apenas 18 anos. Champollion, com sua expertise, juntou com trabalhos de outros pesquisadores para conseguir traduzir a Pedra de Roseta. Em 1824, Champollion publicou sua obra-prima, cujo título era quase maior que a capa do livro. O livro se chamava Detalhes do Sistema Hieróglifo dos Antigos Egípcios, ou pesquisa sobre elementos primários dessa escrita sagrada em suas várias combinações e na relação desse sistema com outros métodos gráficos egípcios. Mais tarde, as descobertas de outros textos bilíngues provaram que muitas das teorias de Champollion são verdadeiras e ainda hoje formam a base para diversos trabalhos de tradução. Os gatos ajudavam os antigos egípcios a combater um de seus piores inimigos, os ratos, que infestavam a região, destruindo as colheitas de grãos e cereais, além de espalharem doenças. Quando notaram que os gatos eram a solução para controlar a população de roedores, os egípcios começaram a tratar os bichanos como membros da família e passaram a encará-los como verdadeiras divindades. Essa adoração teve de contar com a ajuda das autoridades, porque antes de o animal ser decretado um ente sagrado, muitos bichanos eram servidos como prato principal às margens do rio Nilo. Uma das deusas egípcias, representada com cabeça de gato, era Bastet, também conhecida como Bast. Ela começou a ser cultuada por volta de 3.000 anos antes de Cristo e representava o prazer, a fertilidade, a música e o amor. Além de Bast, as duas principais divindades egípcias, Ra, o deus Sol, e Ísis, a deusa da vida, também apresentavam traços felinos.
Os egípcios dedicavam tamanha veneração aos gatos que costumavam raspar as sobrancelhas em sinal de luto quando um bichinho de estimação morria. As mulheres também os viam como símbolos de beleza e pintavam os olhos tentando imitar o contorno perfeito do olhar dos bichanos. Esses animais mereciam os mesmos ritos fúnebres que os seres humanos, sendo embalsamados e sepultados. No século XIX, arqueólogos descobriram mais de 300.000 múmias de gatos num cemitério em Taubastá, cidade no delta do rio Nilo, onde ficava o principal templo da deusa Bastet. No Vale dos Reis, o lugar do descanso final de muitos faraós e pessoas importantes do governo. Muitas tumbas foram saqueadas em períodos diferentes. Os arqueólogos descobriram que muitos saques foram feitos pelos próprios egípcios em uma época em que o Egito sofreu economicamente. Com a falta de verba, os próprios governantes mandaram saquear muitas tumbas em busca de tesouros que pudessem ajudar a levantar a economia do país. Anos mais tarde, famílias extremamente ricas patrocinavam viagens dos caçadores de tesouros para o Egito atrás de tesouros egípcios, para aumentar uma coleção pessoal ou para comercializar os artefatos. Com isso, aumentou o número de saqueadores e até hoje o Egito luta para acabar com o mercado ilegal dos artefatos que são encontrados ali. Para quem visita os principais pontos turísticos do Egito, é normal se deparar com homens fortemente armados guardando algumas passagens. Alguns pontos não são abertos para o público, como o Vale dos Reis, por exemplo. Para se aventurar ali, é necessária uma licença especial que só é permitida para exploradores licenciados ou arqueólogos. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, comente e compartilhe. Lembrando que já tem outros vídeos aqui no canal sobre o Antigo Egito. Deixarei o link da playlist na descrição do vídeo. Então já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações para os novos vídeos, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!